Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre casos de uso, né? Dando continuidade na nossa aula sobre análise de projeto. Então, o que é um caso de uso? Os casos de uso são uma descrição de um processo de negócio em texto formal que descreve a sequência de ações que representam o cenário principal e cenários alternativos com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema através de interações dos atores. Basicamente, o caso de uso ele é utilizado para a gente entender os requisitos do cliente e colocar isso já no documento de requisitos. Então, ele descreve de forma mais detalhada os requisitos funcionais, de uma forma textual e também pode ser diagramática. E a gente vai ver essas duas formas, como é que acontece. Então, continuando, o que é? A descrição de uma ação ou atividade do sistema. Por exemplo, fazer login, extrair o extrato, que ficou meio cacofônico, fazer um depósito, sacar dinheiro. São vários requisitos, nesse caso, funcionais, em que a gente precisa detalhar como isso vai acontecer, ou simplesmente, em alguns casos, só dizer o que é. E a gente vai ver que o caso de uso ele pode ser de uma forma mais curtinha e também pode ser uma forma maior, mais detalhada, Então, a importância dele é que ele pode ser visto como uma ponte entre a análise, ou seja, quando você está conversando com o cliente para saber a necessidade do cliente, e a gente usa os casos de uso resumido, e a especificação de requisitos, que é quando a gente começa a pegar a parte da análise e transformar isso em uma documentação, de uma forma mais palpável ali para a equipe que está desenvolvendo essa aplicação. Então, o caso de uso ele representa as principais funcionalidades do sistema sob o ponto de vista dos atores. O que é um ator? É geralmente alguém ou algo que esteja fazendo uma ação no sistema. Então, pode ser uma pessoa que está ali querendo exibir o extrato, fazer um saque, Pode ser também, inclusive, um outro sistema que você está utilizando para poder fazer uma ação, Por exemplo, a gente tem essas aplicações em que tu pede para ela fazer uma ação em uma outra aplicação. Então, essa aplicação ela pode também ser um ator. Os atores podem ser pessoas, como também sistemas. O caso de uso, ele indica o que fazer e não como fazer. Então, é só a descrição do que deve ser feito, mas não como deve ser feito. Isso já é uma tarefa do programador. Então, o componente de um caso de uso, eles podem ser... quais são os componentes de um caso de uso? O caso de uso em si, no caso textual, ele é uma tabela, a gente vai ver mais ali na frente. No caso do diagrama, ele é só uma elipse, os atores e os relacionamentos que a gente tem entre os atores e os casos de uso. Geralmente isso daqui, tanto o caso de uso e os relacionamentos, a gente vê no diagrama. No caso da descrição textual, a gente tem os atores e a descrição mesmo dos casos de uso, que também já contém os relacionamentos. Então, os casos de uso eles podem vir de duas formas. Na notação diagramática, que é o diagrama de caso de uso. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. A gente vai, no nosso trabalho, estar fazendo as duas formas, mas hoje nós vamos focar somente na descrição de caso de uso. Aqui a gente tem o diagrama de caso de uso, Então,
provar a comida, pagar a comida, está em espanhol, né, esse diagrama aqui. E a gente tem os atores aqui, os casos de uso representados por uma elipse, né, e um outro ator aqui. E essa setinha significa o relacionamento que tem entre os dois aqui, tá certo? E o que a gente vai ver hoje é a descrição dos casos de uso ou casos de uso textuais. As duas formas a gente tem aí de casos de uso. Então, na descrição dos casos de uso, nós temos informações relacionadas às condições de início e término de um caso de uso, né? Ou seja, dessa ação do sistema, né? Os casos de uso, como eu já falei, estou reforçando, geralmente eles estão relacionados aos requisitos funcionais do sistema, né? Na verdade, você pega o requisito funcional e faz o caso de uso e começa a descrever o que é aquele requisito funcional, né? Lá no requisito funcional a gente só dá o nome para ele, aqui a gente meio que destrincha ele. Quais são os atores interessados no sistema, né? Ali naquele caso específico do caso de uso, e como o caso de uso interage com esses atores, né? O que os atores vão fazer com esse caso de uso ali, né? E aí, nos casos de uso descritivos, a gente tem duas formas. A gente tem ele de forma resumida e a gente tem ele de forma completa. A gente vai ver esses dois tipos, tá? No caso de uso resumido, ele é um resumo de um parágrafo apenas como um cenário de sucesso principal. Então você pega apenas, coloca o nome dele e diz caso esse caso de uso, essa ação tenha ocorrido com sucesso, tá? Ou também pode ser que a gente tenha ele completo, ou seja, ele vem com várias seções. Então vem com os atores, né? E aí a gente vem com as pré-condições para que esse caso de uso aconteça, com as pós-condições que esse caso de uso deve acontecer. Por exemplo, eu quero listar um produto de um site. Qual é a pré-condição para isso? Eu preciso estar logado? Eu não preciso, né? Ou simplesmente coloco lá. Não tem pré-condição nenhuma. E a pós-condição? É que depois de adicionar no produto, o produto esteja no carrinho. Então, eu coloco lá. O sucesso o cenário de sucesso principal é as sequências alternativas. Então, como é que você faz? Qual o passo a passo para você ter, para colocar esse produto no carrinho, tá bom? E a gente vai ver mais adiante cada um deles. Mas por enquanto, o resumido, ele é muito simples, pessoal. A gente apenas coloca aqui a identificação dele, né? Selecionar pacote. Veja como ele é muito parecido lá com os requisitos funcionais. Vocês vão pegar, inclusive, depois dos requisitos funcionais, fazer o caso de uso dele, tanto o resumido quanto o completo, tá? Mas aí eu passo a atividade depois. Olha só a descrição desse caso de uso, selecionar um pacote. O usuário pode selecionar um pacote específico que queira mais informações. Pronto. É desse jeito. E aí você pode fazer vários casos de uso, né, do seu sistema aqui, uma tabela completa. Mas o caso de uso completo, a gente vai ver ele como um exemplo aqui, né? Então, como eu disse, tem os interessados, as pré-condições, as pós-condições e o cenário de sucesso principal e suas sequências alternativas. Aqui eu coloquei esse exemplo, por exemplo, o nome desse caso de uso aqui, eu identifiquei ele, né? User case, por isso que está em inglês, na verdade, por isso que está CU. Selecionar prato. Então, tem aqui como ele é completo, né? Tem várias informações. Vocês podem pesquisar também na internet outros tipos de formulários para descrição de casos de uso, né? E aí vocês vão ver que tem algumas outras informações aqui que podem ser adicionadas. Aí fica a critério também da equipe, né? Se achar necessário colocar mais alguma informação. Mas no geral, um caso de uso descritivo completo é assim. Tem um objetivo, né? Então, permite que o usuário selecione o prato que queira saber mais informações. Então, qual é o ator que vai usar esse caso de uso? O caso aqui é o usuário. A prioridade de uso é alta, a frequência de uso também é alta, né? Tem uma diferença. A prioridade, né, é um requisito indispensável, por assim dizer. A frequência é se esse requisito vai ser usado várias vezes ou não.
né? Pode ser, por exemplo, fazer um login no sistema é de prioridade alta, mas não é de uso frequente, na verdade. A frequência de uso dele é baixa, só logo uma vez no sistema. E aí você tem que analisar quando for fazer aqui tanto prioridade e sequência. Pré-condição. Nesse caso aqui, para selecionar um prato, eu poderia colocar assim, fazer login no sistema. Mas pensa bem, não faz sentido, né, você exigir que o usuário faça login no sistema para selecionar um prato. Não faz sentido, é até ruim, né? Você pode exigir que ele faça login quando ele for finalizar o pedido, né? Nesse caso aqui é selecionar o prato só. Então não tem, e a pós-condição aqui desse caso de uso é o pedido deve estar adicionado no carrinho de pedidos, né? E aí o fluxo principal, e aí tem o passo a passo para que aconteça o fluxo principal. O sistema apresenta uma tela com a lista dos pratos em forma de card cadastrados no banco de dados. E aí ele fez uma referência ao requisito não funcional 1, né? Aí fica a critério de quem quiser colocar aqui. Na página, o passo 2 é na página, no final da página, a opção reservar mesa. Tem essa opção. O 3, o usuário seleciona algum tipo de prato da lista. O sistema redireciona para a página detalhada dedicada ao prato. O caso de uso é encerrar. Ou seja, esse fluxo principal é o passo a passo que vai acontecer para o usuário selecionar o prato. O alternativo, o usuário seleciona a opção reservar mesa, tá? Então o sistema deverá apresentar um modal com o telefone da churrascaria para o usuário poder ligar e fazer a reserva. Por exemplo, nesse caso aqui, não tinha o para reservar a mesa diretamente no site, então ele meio que direcionou para o usuário fazer uma ligação lá para a churrascaria, restaurante, enfim, né? Aqui tem as regras de negócios também relacionadas a se selecionar prato aqui, e é só tipo assim, uma coisa que deve ter no site, mas não é um requisito, por assim dizer, sabe? É só uma questão de apresentação, por exemplo, que é inerente mesmo ali ao negócio do restaurante. A lista deverá conter os pratos do dia se for no fim de semana, né? Então, isso aqui, a lista de pratos que aparecer, tem que ter a lista dos pratos do dia. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou pedir uma atividade para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí o que é um caso de uso, nesse caso descritivo, né? E para essa aula, e na próxima a gente vai ver o diagrama de caso de uso, tá?